É uma alegria muito grande estar aqui novamente, mais uma vez, nessa casa tão querida, que eu falo sempre em Araruama. Foi a primeira casa que eu cheguei, né? Hoje eu já tenho 4. Vai ligar, viu? Quem sou eu, né? Mas é uma alegria muito grande rever os irmãos, estar nessa terra, nessa cidade. Agradeço infinitamente o convite, porque é um presente que a gente ganha, né? Que nos força a estudar, a confraternizar, e que Jesus, na noite de hoje, possa nos envolver, nos alimentar com as suas energias de paz, de saúde, de harmonia e tudo mais. Então vamos lá. O nosso tema, ele é instigante, eu nem sei, né? Falar de coragem, tem que ter coragem. É bom, é sempre bom a gente falar de coragem. E é o tema que vamos falar hoje, né? E a gente está aqui para refletir juntos sobre coragem, porque a gente vai entender o que significa coragem. Será que entendemos bem direitinho o que significa coragem? Aqui estamos para falar de coragem. Que tenhamos a coragem de seguir em frente, sejam quais forem os obstáculos. Que tenhamos coragem de ser nós mesmos em todas as situações. Precisamos. E que tenhamos coragem, principalmente, de seguir Jesus. Sejam quais forem os empecilhos, as dificuldades, as dúvidas, a nossa pouca fé, porque seguir Jesus não é fácil. É preciso coragem. É muito fácil a gente dizer, eu amo Jesus, eu sigo Jesus. Mas seguir Jesus tem que ter coragem, porque não é fácil. Seguir Jesus é buscar vivenciar os ensinamentos dele, que nós ainda trazemos muitas dificuldades, né? Somos ainda tão imperfeitos, a gente está aqui tentando, com certeza. Somos cristãos, né? Somos seus seguidores, mas seguir Jesus demanda coragem. E a gente, como não poderia deixar de dizer, a gente trouxe como exemplo de coragem, apesar de não ser o mês espírita, o mês do aniversário de Allan Kardec, mas a gente vai refletir um pouquinho sobre essa personalidade de coragem que há 170 anos trouxe para nós essa doutrina tão esclarecedora. Se não fosse um homem tão corajoso, um homem de fé, porque na verdade Allan Kardec ele não tinha religião, foi a coragem que o impulsionou. Era um missionário, mas poderia fracassar se ele não tivesse coragem, porque todos nós somos missionários, mas quantas vezes nós fracassamos, desistimos do nosso ideal. Então a gente vai só refletir um pouquinho nas etapas da sua existência, desde o momento que chega ao planeta. Vamos lá? Allan Kardec, nascido nos tempos outonais, né, que ele nasceu em outubro, no outono mesmo, nas terras de Lyon, França, chega com a nobre missão a desempenhar. Tem que chegar para cá. Se eu chegar muito, eu não leio. Então, com a nobre missão a desempenhar. E a gente vai pensando assim, nessa questão da missão. Quando o menino estuda e avança, olha as características dessa personalidade. Na juventude, burila-se e cresce mais. Essa juventude, esse burilar-se, né? É estar atento, é estar se lapidando, né? Olha, na fase adulta, faz-se mestre na escola, avançando na própria profissão, sempre progredindo. Como cidadão, observa, aprende e constrói uma imagem de um novo mundo com as leis do Altíssimo. Compreende o chamado, enche-se de coragem e ajusta-se ao que tomou por dever. Aquele homem que observa, aquele homem que escreve, né? E que ficou atento ao chamado. A gente pode trazer para a gente
Quantas situações a gente passa e a gente deixa boa ideia, a gente pensa assim, pô, a ideia boa que eu tive, pensei legal, mas a gente deixa passar. A gente pouco observa, a gente pouco anota, a gente não fica atento, né? Mas olha aí, compreende o chamado, enche-se de coragem e ajusta-se ao que tomou por dever. Então, estuda, analisa, pergunta, escreve. Não se deixa seduzir com as críticas, não se empolga com os primeiros êxitos. Não permitiu que a vaidade e nem que a falta de coragem o tombasse. Que ele não desistisse, não desanimasse com as críticas, nem que crescesse muito, deixasse que a vaidade falasse mais alto com os seus êxitos. Apresenta ao mundo a doutrina dos sempre vivos. Apresenta ao mundo a doutrina espírita, com todo esse perfil. Allan Kardec, missionário grandioso de Jesus, trazendo a codificação espírita, ensina a todos a ter coragem e a cumprir deveres e atender a missão que o Criador confere a cada um dos seus filhos. Nós vamos ficar ligados na coragem e na missão. Vamos desligar nisso, na coragem e na missão. Por que na missão? A coragem a gente vai falar muito, mas todos nós, tá ali, ó, temos uma missão que o Criador confere a cada um dos filhos teus. Às vezes a gente acha que o missionário é aquele que tem uma tarefa de destaque. Não, toda tarefa é de destaque. A mãe, o pai, o professor, o médico, todo missionário, o pedreiro, né? O político que tem um cargo de responsabilidade. Todos nós temos uma missão. Ninguém veio ao mundo a passeio. Por que a gente já traz aquela intuição? Eu quando crescer eu quero ser isso, eu quero aquilo. Então, a gente já tem uma intuição da missão, mas a gente tem que ser o observador. A gente tem que analisar os nossos pendores. O conhece-te a ti mesmo de Jesus é isso, conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, eu preciso me conhecer para saber conhecer as minhas más tendências que nós temos e conhecer o meu potencial, os meus valores e investir em mim, em todos os aspectos. O que é ruim eu tenho que combater, o que eu vejo possibilidade de crescer eu tenho que alimentar em mim. Porque Deus espera que eu seja bem-sucedido. Deus não criou nenhum filho para fracasso, todos para a vitória. E às vezes a gente pensa assim, será que eu vou ser vitorioso? A gente não pensa não. Assim, eu vou alcançar a vitória nisso. É porque às vezes a gente acha que vitória é uma competição de guerra, mas não é. A vitória é sobre mim mesmo. Eu tenho que vencer esse homem velho que existe dentro de mim, ainda me jogando para baixo, me enterrando. Eu tenho que lutar. Por quê? Eu tenho Deus. Porque Jesus veio dizer, ama-te a ti mesmo. E por aí tantas frases de Jesus que a gente já conhece. E aí a gente volta então, depois dessa reflexão, a gente vai pensar assim, o que é coragem? Porque nós ainda confundimos coragem. Nós não entendemos muito bem o que é coragem. A gente olha aquela figura ali, a gente diz assim, nossa, como esse cara é corajoso. Mas ao mesmo tempo, e a gente vê pessoas que escalam montanhas, Alpes, mergulham nas profundezas do mar e a gente, quanta coragem. Mas espera aí, eu não faria isso. Nunca. Tenho pavor de água, de altura também. Mas será que eu não sou corajoso só porque eu não faço isso? Tem gente chegando. Então, então será que eu não sou corajoso só porque eu não faço isso? Nós ainda não entendemos tão bem o que significa ter coragem. E a gente vai anotando, né? Tem a colinha porque a gente precisa estar dando uma olhadinha aqui.
Então a gente vê essa criatura, isso, nossa, que homem corajoso. E quantas vezes a gente se sente fraco? Olá, bem-vindos. Meus convidados, eu tenho que dar um alôzinho, tá? É Cláudia, né? Fernando e o Antônio. Que bom, estão aí. São de Maricá, viu, gente? Os futuros. Então, mas aí a gente pensa, nossa, mas será que eu não sou corajoso só porque eu não escalo uma montanha? Só porque eu não sou capaz de mergulhar nas profundezas do oceano? Será que isso é falta de coragem? Ainda não entendemos muito bem. Então, Emmanuel diz assim, olá, Antônio, tudo bem? Antônio é um amigo também. E ele diz assim, ter coragem não significa que eu não tenha medo. Porque às vezes a gente tem medo, a gente diz assim, eu não sou corajoso, porque eu tenho medo. E Emmanuel diz que o medo, ele nos protege. Ele nos resguarda. O medo, ele nos ampara. É uma emoção natural. A gente só não pode deixar que o medo se transforme em pânico e pavor. Mas quantas vezes somos protegidos do perigo por conta do medo? Se eu não sei nadar, eu vou dar uma de corajoso, eu vou mergulhar no mar. Nunca. Eu tenho medo? Tenho. Isso é ser fraco? Não é. Admitir que se tem medo é ser corajoso também, né? O medo nos alerta, o medo nos prepara. E ele vai dizendo ali, ter, afinal, a coragem é assumir as nossas responsabilidades. Pode passar para mim, por favor. E a gente foi buscar nos ensinamentos de Jesus, lá no Evangelho, nas lições da Bíblia, alguns exemplos de coragem que estão nos ensinos de Jesus. Porque o nosso roteiro de luz, o nosso roteiro de vida feliz é Jesus, é o Evangelho de Jesus, né? Se a gente seguir o Evangelho de Jesus, a gente está no caminho perfeito. É porque a gente ainda é teimoso, porque seguir Jesus tem que ter coragem. Não é só pegar um versículo lá da Bíblia e ler e achar bonito, lindo, ótimo. Não é só sair falando, é viver. Seguir Jesus é viver os seus ensinamentos na medida das nossas possibilidades, porque nós ainda somos muito imperfeitos. E às vezes a gente não consegue, porque, como a gente já falou aqui, seguir Jesus tem que ter coragem. E a gente pegou um exemplo lá, pode passar um primeiro? Ali nós temos um exemplo de coragem. Vamos identificar onde está a coragem nessa passagem aí. Então essa passagem aí é do filho pródigo. Todo mundo conhece, a gente só vai dar uma palazinha, né? Daquele homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo, insatisfeito, um dia chegou para o pai e falou assim, pai, me dá a minha parte da minha herança, que eu vou embora. E o pai, tranquilamente, foi lá, pegou, dividiu a parte dele, deu a ele, e aquele filho foi embora, ganhou o mundo, foi para outro país. E chegando lá, gastou tudo que tinha, do jeito que ele quis, não vamos dizer em que, porque a gente não viu, né? Cada um pensa o que quiser, mas ele não teve responsabilidade, porque ele pegar os bens dele e investir numa outra situação, tudo bem, mas ele gastou, e quando se viu sem nada, em grande penúria, foi pedir ajuda, né? E a ajuda que ele teve foi que mandaram ele cuidar dos porcos, e ele tinha que se alimentar, teve uma grande fome nesse país, ele teve que se alimentar junto com os porcos. E naquele momento, ele cai em reflexão. Ele começa a pensar o que ele tinha, o que ele deixou e o que ele estava vivendo ali. Então, numa das noites mais tristes, de grande fome, de grande miséria, bateu a saudade, reconheceu tudo que jogou fora, e ele tomou uma atitude. Falou, levantou, falou, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Qual a primeira atitude de coragem desse filho? Qual?
Ele caiu, ele foi embora, ele caiu. Ficou na miséria. A primeira atitude de coragem, levantar. Há um simbolismo no Evangelho, porque às vezes a gente interpreta de maneira diferente, né? Levantar-me-ei. Por que Jesus contou essa parábola desse jeito? Que aquele jovem falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Teve a coragem, maltrapilho, sem nada no bolso. Foi ter com o pai, foi procurar o pai. E chegando até o pai, quando o pai o vê, o acolhe de braços abertos, né? Ele chega maltrapilho e ele diz, pai, pequei contra o céu, contra ti, contra tudo mais. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me deixa ser, pelo menos, ser tratado como os seus criados, que pelo menos têm um alimento digno. E o pai dá uma festa, né? Todo mundo já conhece, manda matar o bezerro, aquela coisa toda, enfim. E aquele outro filho que ali estava, ele reclama com o pai, poxa pai, eu que sou teu filho, que nunca saí perto de você, você sequer matou um cabrito. E esse meu irmão, que pega tudo, que era a herança dele, que você construiu para nós, gasta tudo, volta, e você mata o bezerro e dá a maior festa. E o pai corajosamente fala, filho, tudo que é meu é teu. O teu filho estava morto e hoje vive. O que a gente extrai dessa lição aí, quando estamos falando de coragem? Será que nós, se tivéssemos uma atitude dessa, eu vou embora, batesse a porta, me dá tudo que é meu, eu vou embora, não quero mais ficar aqui, porque ele abandonou, eu não quero mais ficar aqui, eu quero os meus bens, eu vou embora, e ficasse na penúria, será que a gente teria coragem de voltar? Sim, muita gente voltaria, mas muitos não voltariam. Qual é a mensagem do Evangelho? O que a gente entende dessa coragem? Quando a gente está lá embaixo, quando a gente toma atitudes precipitadas, equivocadas, que a gente se equivoca constantemente, a gente deve ter a humildade, a coragem, porque todo corajoso mesmo, no bom sentido da palavra, ele é humilde de uma certa forma, porque o orgulhoso não é. O orgulhoso, ele não é. Então, ele volta. E quantas vezes a gente tem a coragem de retomar? Eu errei, admitir. Pai, eu pequei, eu errei. Me deixa ser um dos seus escravos. A gente não faz isso. Essa figura de pai que Jesus coloca na parábola, é todo um simbolismo. É para que a gente entenda que quando a gente errar, quando a gente se equivocar, a gente não tem vergonha de voltar. Mas a gente ter a coragem de levantar a cabeça, mesmo que chegue de cabeça baixa. Mas voltou. Chegou a cabeça de cabeça baixa, a figura está ali de cabeça baixa, mas devia ser de fome mesmo, né? Não de vergonha, porque porque andar, porque naquela época era pé mesmo, já era pé, ainda mais para quem não tinha dinheiro. Mas de fraqueza mesmo, né? Em todos os sentidos, fraqueza moral, fraqueza física, emocional. Então chega ele para aquele pai ali, e aquele pai o recebe com todas as glórias. E a gente para também, observa só um pouquinho nessa parábola. Quando esse filho pediu ao pai, a atitude do pai, quando o filho pediu, dá-me minha parte que eu vou, o pai não questionou. Na parábola, no Evangelho, não há questionamento do pai. Não questionou, deu. Olha a sabedoria de pai. Não criticou. Se é outro, diz que, ingrato, pode ir, mas eu quero ver voltar. Não tem isso no Evangelho. Tanto é que não tem, que quando o filho volta, não tem cobrança. O pai dá uma festa. O pai reconhece que aquele filho precisava dessa lição. Então a gente diz, de repente fica difícil entender, mas com coragem, um cara que jogou tudo pro alto, foi, gastou, voltou combalido, isso é coragem? Isso é coragem, sabe de quê? De recomeçar. Voltar, tentar se reerguer, é uma grande coragem. E o pai estava lá de braços abertos, sem cobrança,
assim como Deus faz com a gente. Nós erramos, caímos, levantamos, blasfemamos, transgredimos as leis de Deus, e Deus é sempre bom para conosco. Não faz distinção se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou preto, se eu sou amarelo, se eu sou branco, né? Se eu errei, se eu acertei, Deus não faz distinção. Deus ama quem acerta, mas ama quem erra também, porque Ele sabe que aquele filho que erra hoje, amanhã vai ter coragem de se levantar, de se reerguer. A gente colocou outro exemplozinho aí, que... sim, essa frase é muito interessante. Mar alto, disse Jesus a Simão. É a conversa de Jesus com Simão. Faze-te mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É muito interessante, porque Simão era um homem de pouca fé, né? Pedro, ele tinha as dúvidas, ele era um homem correto, que vivia para a família, que cuidava dos seus afazeres, honesto, mas era de pouca conversa, era precipitado às vezes, era tempestivo, era impulsivo, reagia por qualquer coisa, era um homem de pouca fé. E Jesus então fala para eles: faze-te mar alto e lançai as vossas redes naquele momento da pesca, porque ele era um homem de pouca fé. Mas essa frase de Jesus, faze-te mar alto, ele está falando assim: faze-te corajoso, tenha coragem, vem, eu estou aqui. E a gente passa. E a gente vai observar ali a figura dele. Tenha coragem. Porque às vezes quando a gente busca entender assim, o Evangelho de Jesus, ele traz muita linguagem figurada, e se a gente interpretar ao pé da letra, não tem coerência, não tem muita coerência. O que Jesus falou, Jesus contou muita história por parábola, porque precisava ensinar daquele jeito, porque Jesus falava para as pessoas mais simples, né? Jesus falou de trigo, Jesus falou de pesca, porque Jesus conversava com os pescadores. Ele podia usar a linguagem que ele quisesse. Jesus conhecia tudo, era superior a tudo, mas ele usava palavras simples, usava as palavras bem apropriada, a linguagem, o vocabulário daquelas pessoas. Ele falava de ovelhas, ele falava de sal, ele falava de mar, ele falava de peixes, para que o homem entendesse. E hoje, nós temos essa facilidade, porque nós temos, além do Evangelho, nós temos o Espiritismo, o Evangelho à luz da doutrina, que nos faz entender de uma outra forma. E muitas vezes, a gente vê coerência naquilo que a gente entende. Então, as palavras de Jesus com Simão Pedro: faze-te mar alto, levanta, movimenta, sai da estagnação. A Amélia Rodrigues conta que Simão Pedro era aquele homem do mar, pescador, e que vivia para a família. A sogra morava com ele cuidava muito da sogra, não deixava que faltasse nada, porque ela era doente, enfim, por todo o contexto da família. Mas só isso. Era um homem de pouca conversa, com senso de justiça muito grande, não suportava injustiça, mas tudo ele queria resolver logo, na pancada logo, porque com ele era assim. Então Jesus, quando pede para ele fazer mar alto, mova tudo isso que está contido dentro de você, solte, venha, me dê a sua mão. É o que Jesus faz conosco. Lá em Lucas capítulo 13, 33 diz assim: importa seguir sempre em busca da nossa edificação espiritual, vencendo obstáculos, sombras, transformando dores e dificuldades em degraus de ascensão. Vencendo obstáculos e sombras. Quantas dificuldades vivemos que atrapalham o nosso progresso espiritual? A gente hoje está aqui numa casa espírita, a gente pode estar numa casa evangélica, a gente pode estar numa casa católica. Não importa a denominação religiosa, mas importa uma coisa: que os ensinamentos de Jesus, que a gente vivencie em toda a sua essência, porque viver Jesus é a nossa carta de alforria,
espiritualmente falando. Sigamos aí? Aí a gente foi lá. Outro exemplo de coragem. Quem é esse aí, hein? O Cirineu. Esse jovem, ele morava em Cirene, né? Era uma cidade do sul da África, do norte da África, né? E a lei romana dizia que eles podiam carregar, porque tudo tinha que ter autorização da lei, né? Em Roma era assim, que eles podiam carregar uma carga. Se passasse por alguém estivesse precisando de ajuda, existia uma determinada limitação de espaço a ser percorrido que eles poderiam ajudar. E esse Cirineu vai passando quando vê Jesus carregando a cruz. Aí a gente pensa, mas onde que está a coragem? A coragem é a seguinte: Jesus carregava a cruz porque estava só. Todos os discípulos já haviam abandonado. Porque quem ficasse perto de Jesus corria o risco de ser morto. Jesus estava indo para o Calvário, né, para o Gólgota, a caminho da cruz. Então qualquer um que se aproximasse para ajudar Jesus corria o risco de ser morto. E aquele Cirineu passa, vê aquela cena, se enche de coragem e toma a cruz. Naquele momento, a sua coragem foi tomada de um imenso amor que ele não pensou nele. Ele simplesmente quis ajudar Jesus. Fala Amélia Rodrigues, que a gente até anotou, né? O encontro dele com Cristo foi marcado pelo olhar da compaixão. Aquele olhar de compaixão, ele não resistiu. E ela ainda diz que foi um momento transformador na vida daquele Cirineu. Que a gente reflete disso aí? Quantas situações de covardia, difíceis que a gente vê aos nossos olhos e a gente não tem coragem de tomar atitude. Se alguém sendo açoitado, se alguém sendo injustiçado, a gente critica o governo, a gente critica A, a gente critica B, a gente critica aquele cara que é maldoso, aquela pessoa que é maldosa, né? Eu falo cara, mas é generalizando, né? Não é homem só que é maldoso. E a gente às vezes não faz nada. E não vamos nem colocar uma situação pública, não. Vamos colocar dentro do nosso contexto de família. Quantas injustiças dentro do nosso contexto de família? E a gente se omite porque a gente não tem coragem de defender. Jesus não agiu dessa forma. Jesus só morreu crucificado porque teve coragem de enfrentar a barbárie daqueles homens tão ignorantes, de dizer sim e dizer não, doesse a quem doesse, de forma doce e branda, mas verdadeira. E muitas vezes a gente não tem. Às vezes a gente fica em cima do muro. Num contexto, até da casa religiosa mesmo, a gente vive um momento delicado numa casa, numa escola, no trabalho, porque ser humano você vive momentos delicados de desentendimento em qualquer circunstância, quer no lar, quer no trabalho, quer na amizade, delicado. Um amigo fala do outro para o outro e você sabe que ele está sendo injusto e você não toma defesa. Não é brigar, mas de ser verdadeiro, é coragem. Dentro de casa mesmo, na família, né? Voltando às vezes dentro das instituições, a gente está num impasse de decisão e a gente não tem coragem. A gente tem que ter maturidade para ouvir a verdade, mas muito mais maturidade para falar a verdade, com coragem, com discernimento, com bondade, com bom senso, com carinho. Porque às vezes a gente ouve dizer assim, não, porque Jesus entrou no templo e espancou. Jesus não fez isso. Jesus não faria isso. Isso é coisa do homem. Jesus, um homem bom, um espírito puro de luz, aquele espírito que disse, eu e o Pai somos um. Tamanha era a sintonia dele com Deus, ele precisava de espancar. Se ele quisesse, ele tombava qualquer um com o olhar. Ele não precisava de usar força física.
Jesus tinha todo o poder, tinha necessidade de usar força física? Nunca, né? Então, eram palavras firmes, palavras verdadeiras, né? A gente volta sempre naquela conversa dele com aquela samaritana à beira do poço, tanta firmeza, tanta doçura, que ela chora. Mas não chorou porque Jesus foi ignorante, porque Jesus... Não, porque Jesus carinhosamente falou a verdade para ele. Ela que descobriu aquela verdade, né? Dá-me de beber. Como sendo tu, judeu e samaritano, pede a mim, judeu pede a mim que sou mulher e samaritana, porque naquela época judeus e samaritanos não se entendiam, muito menos o homem não podia falar com a mulher fora do seu contexto da família. E Jesus, se você soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu pedirias, ele te daria água da vida. Ela, então, Senhor, me dê dessa água para que eu não precise mais voltar ao poço. E Jesus, então, aquele momento, então, vá, chame teu marido e vem. Ela alcançou a doçura de Jesus para ensinar a lição. E ela começa a chorar. Eu não tenho marido, Senhor. Eu não tenho marido. E Jesus naquele momento diz, disseste bem que tivesse 5 e nenhum deles é teu marido. Olha a doçura de Jesus para ensinar aquela mulher a amar sinceramente, a ser fiel. E por aí vai, né? Tem mais umzinho aí? Nem me lembro. Despertar e caminhar com Cristo para tocar o Mestre dentro de nós. Falar de coragem é falar de decisão e fé. A gente volta ao Sirineu. Despertar e caminhar com Cristo para tocar o Mestre dentro de nós. O que a gente entende que é tocar o Mestre dentro de nós? Despertar é acordar. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. E para tocar o Cristo dentro de nós, o que é tocar o Cristo dentro de nós? Será que é só pensar nele? Será que é só estudar a Bíblia? Não, tocar o Cristo dentro de nós é buscar viver os ensinamentos dele. Mais uma vez a gente repete. E o que é viver os ensinamentos de Jesus? É fazer aquilo que ele nos ensina. Amar, amar e amar. E às vezes a gente odeia. A gente tem raiva, a gente tem pinima, eu não gosto de fulano, não sabe nem por quê. Às vezes a gente nem sabe por quê. Mas eu não sei por quê, mas eu não gosto de fulano. E a gente diz assim, eu sou cristão, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Mas a gente diz, mas eu não gosto de fulano. Nunca me fez nada, mas eu não gosto. Mas Jesus me ensinou a amar. Mas a gente ainda é assim. Eu estou falando isso, quando eu falo aqui, eu falo para mim também. Tem pessoas que eu não tenho simpatia. É porque eu quero? Não. Porque nós somos imperfeitos. Por isso que estamos nesse mundo. Por isso que Jesus, há 2026 anos, 27 anos, né? 26 anos. Traz os seus ensinamentos para que a gente acerte mais. Eu tenho antipatia com fulano? Tenho, Senhor. Mas de noite, quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro, eu falo, Senhor, eu ainda não consigo gostar de fulano. Mas... eu não posso nem contar a história aqui porque estava gravando, né? Senão vai ficar esquisito. Mas a gente assim, Senhor, eu ainda não consigo gostar 100% de fulano. Mas o Senhor me ajuda. A gente tem que pedir. Quando ele diz pedir, obtereis, porque a gente não está aqui, não tem que vestir capa de santo e dizer, eu amo todo mundo. Não é mentira. A gente não ama todo mundo. Eu sou simpático por todo mundo. Mentira, a gente não é. E a gente o conhece-te a ti mesmo de Jesus, é isso, nos ensinando a nos conhecer, as nossas qualidades sim, mas os nossos defeitos também, para a gente não andar carregando culpa. Mas eu tinha que amar todo mundo, mas eu não amo, Jesus ensina a amar, então eu não sou de Jesus. Eu sou de Jesus sim, porque Jesus sabe que eu estou aprendendo. O que importa para Jesus é se eu estou aprendendo, se eu estou me esforçando. Não é? Agora, quando eu estou paralisado, é que a coisa fica séria, porque às vezes a gente não quer saber de nada. A gente bate o pé e diz assim, eu não quero saber de nada. Eu não gosto e acabou. Tudo bem. Deus entende, Deus não obriga ninguém.
não castiga ninguém. Você não gosta agora, um dia vai ter que aprender a gostar para você ser feliz. A gente só é feliz quando a gente ama. Por que que um casal está no relacionamento? Se não há amor, não tem... Não estou dizendo para ninguém se separar, não, pelo amor de Deus. Se não ama, vamos exercitar, vamos dialogar, vamos conversar o que está errado, porque é dialogando que se entende. Mas, se passa um ano, 2, 10, se atritando, tem que descobrir. Porque se não há amor, não há entendimento. Quando a gente ama, a gente já se atrita. Aí também a gente não pode querer assim, eu amo fulano, bem, eu discuto com fulano, eu discordo de fulano, então eu não amo. Não, a gente ama discordando mesmo. Somos duas personalidades diferentes, criados diferentes, recebemos educação diferente, distintas personalidades, então a gente ama mesmo discordando, mas temos que manter o quê? O respeito. Porque se um casal for igualzinho, não tem graça não. Você saber o que o outro pensa, só gosta do que o outro gosta, e o que você vai admirar no outro? Poxa, meu esposo é corajoso, é forte, eu admiro isso nele. Eu não sou tão corajosa assim, mas ele é, quando ele me segura a mão, eu sinto orgulho. Não é bom ser diferente? Também um homem não quer uma mulher fraquinha também não, quer, né, balançando a todo tempo não. Vamos dizer assim, e vice-versa. O homem é tímido e a mulher é mais comunicativa. Que bom, ela é comunicativa, eu admiro. E por aí vai, a vida é assim. São os encontros, nós temos 2, 3, 4 filhos, todos criados da mesma maneira, e nenhum é igual. Porque cada criatura é única para Deus. Antes de ser meu filho, teu filho, teu filho, teu filho, ele é filho de Deus. E Deus criou segundo a sua semelhança, não segundo a minha semelhança. Pode ter semelhança sanguínea, biológica, tudo bem, física. Mas espiritualmente somos filhos de Deus. Às vezes a gente leva uma vida, a gente enquanto pais, querendo mudar um filho. Você não tem que mudar, ele é filho de Deus. Só quem muda ele é Deus. E ele? Aí às vezes pais, eu falo pais que eu incluo mãe, se atritam com os filhos porque querem mudar o filho de qualquer jeito. E o filho abandona aquela família e vai embora, porque não aguenta. Sabe por quê? Porque quem fez ele foi Deus. O molde foi de lá, não veio daqui não veio da barriga não veio do sêmen não veio. A gente precisa compreender, os nossos filhos são pérolas, mas são filhos de Deus. Deus empresta-nos para que possamos educá-los, lapidá-los, prepará-los para a vida. Não encher de vontade, não dizer não, nunca precisamos dizer não para os nossos filhos, porque Deus diz não para a gente. De que forma que Deus diz não? Quando eu erro, eu sofro as consequências do meu erro. Aquilo ali é um não de Deus. Porque se Deus não quisesse, Ele não deixava eu errar. Mas se eu sou insistente, eu preciso aprender. O filho pródigo só foi aprender a dar valor à casa do pai, o que tinha, depois que ele foi lá e quebrou a cara, gastou tudo que tinha, voltou, aprendeu. A gente, assim, é bem simbólica essa história do filho pródigo. Nós somos filhos pródigos que um dia voltaremos para a casa do Pai. Mas por enquanto, ainda erramos, ainda equivocamos. Somos teimosos, somos insistentes. O mundo nos chama e a gente vai com tudo. A gente não precisa ir com tudo, a gente vai com pouco. Porque o mundo, ele nos oferece uma ilusão e que a gente ainda não tem uma percepção tão clara disso tudo, ainda na condição de espíritos ainda imperfeitos, e a gente vai na correria do mundo. E quando a gente vê, a gente está quebrando cabeça. Não acontece com o pessoal de Maricá, isso é lá em Araruama que acontece, tá, gente? Aqui todo mundo acerta o caminho e fica tudo perto, né, Fernando? É Cláudia você, né? Cláudia, né? Tão bom estar aqui você. Eu conheci a Cláudia no domingo, sabe? No domingo eu vim aqui, hein? Dançando. Eu vi um almoço dançante aqui em Maricá, que foi uma beleza. Um ambiente de família, agradável. Adorei. E aí eu conheci, que eu já conhecia o Fernando, mas a Cláudia, eu tive o prazer de conhecer ela e os filhinhos, casal, 3 filhos, 2 meninas e um menino. Foi muito bom. Então é isso. Então, voltando aqui, às vezes a gente, é o compromisso, a gente fala de educar dos pais.
Ainda quando a gente veio, estava o Robson e a Juliana falando de escola, professor com professor, falaram a viagem inteira, enfim, né? Falando de educação, comportamento das crianças na escola. Né? Ainda precisamos estar nesta responsabilidade, enquanto professores, de estar acionando as famílias para que tenha esse compromisso de educar os filhos. Porque a escola é para instruir, não é para educar. A educação vem de casa. Mas isso aqui não é Maricá não, tá, gente? É só ir lá em Araruama. Podem ficar tranquilos. Então é isso, caminhar com Cristo. Tocar o Mestre dentro de nós, é isso. Como que eu posso tocar o Mestre dentro de mim? Falar com Ele com olhar. Eu posso te abraçar com olhar. Jesus abraçava com olhar. Quando Ele dizia, vinde a mim, aquele estender de mãos, era um abraço. O olhar de ternura de Jesus. Não somos Jesus, mas não estamos ensaiando para isso? Não queremos chegar lá? Não somos seus seguidores? Devemos pensar dessa forma. Pelo menos pensar. Não conseguimos ainda, mas tudo bem. Estamos caminhando, né? Pode ir a outra. E a gente vai falar um pouco do arado, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 6, que ele diz assim, ninguém que lança a mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. O que significa isso? O arado significa o quê? A luta, o trabalho. Quando Jesus falou, por isso que a gente volta a refletir. Tudo que Jesus falou tinha simbolismo. Jesus não está falando daquele arado que a gente conhece. Não, mas ele fez uma comparação. Porque naquela região, o preparo das terras usava-se o arado. Então ele dizia, né? Então, precisamos, o que ele fala ali? Não está apto para o reino de Deus. Trabalho. O trabalho é individual. Eu estar apto para o reino de Deus não significa que eu não vou para o céu, porque não, fala da minha melhoria íntima. Voltando lá, ninguém que lança a mão do arado e olhar para trás, ou seja, coragem, não olhe para trás, que tenha coragem de prosseguir na luta. Que luta é essa? Luta de vencer a si mesmo. Eu preciso vencer a mim mesmo, às vezes eu quero mudar o outro. Mas o que eu tenho com a vida do outro? A vida do outro pertence ao outro. Por que eu quero mudar o outro? Eu tenho que mudar a mim mesma. O defeito que me incomoda no outro é meu. Eu estou impaciente com o outro é porque eu que sou impaciente. Vai ver que o outro está calmo, não está nem aí. A pessoa quando é impaciente, fica impaciente até quando o outro é calmo demais. Já reparou? Ele acha que a pessoa é um lerda ou uma lerda. Não é. Juliana está rindo, não sei, não tem nada com isso, não vi nada. Mas, enfim, é bem assim, né? Então, o meu defeito pertence a mim. O trabalho de burilar tem que ser meu. Eu não posso querer mudar o outro, eu tenho que aceitar o outro como ele é. Cabe a ele se esforçar. Adiante. Somos semeadores. Eis que está lá em Mateus 13, 3. Eis que o semeador saiu a semear. Por que a gente coloca isso? Porque quando a gente fala de coragem, coragem pede movimento. Semear também pede movimento. Outro simbolismo desse semear. Que semear é esse? Eis que o semeador saiu a semear. Aí vem a parábola da semente, que uma cai no solo fértil, pedregoso, né? Enfim, mas o que Jesus quer falar de semear, ele está falando que nós temos os dons, o nosso potencial. Eis que o semeador saiu a semear. As nossas possibilidades, a nossa personalidade, o nosso potencial, nós temos as sementes nas mãos, que são as nossas potencialidades, e que às vezes a gente não canaliza para o melhor para a gente, para o bem. E a gente faz assim como aquele semeador. A gente joga uma semente ali, faz uma burrada aqui, faz outrazinha aqui, outrazinha, e não produz nada, e no final da vida a gente reclama, poxa vida, é muito difícil, porque não sei o que, tudo é difícil, a culpa é de fulano. Mas não é. Onde eu estou jogando a minha semente? Que é o meu potencial, que são as minhas possibilidades. Deus criou-nos simples e ignorantes, mas Deus criou a todos com potencial. A gente vê pessoas, né, comportadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiências físicas, que hoje a psicologia fala, é bem isso de novo, né? Deficiências físicas
mas com um potencial que aquele que tem um físico perfeito não chega perto por nada. Então, Deus deu a todos as mesmas condições. Agora, uns buscam os caminhos, outros, e a gente vai se equivocando. Às vezes a gente olha na frente, lá longe demais, a gente quer que a natureza dê salto, a gente não quer começar da base, enfim. Então a gente precisa lembrar lá de Allan Kardec, analisar, observar, escrever se for preciso, mas analisar e observar é fundamental. Quem sou eu? Como eu estou neste mundo? Como eu vivo? Como eu me sinto? E como eu estou na minha comunhão com Deus? Eu estou bem? Se eu estou bem, se eu estou em paz, eu estou bem. Eu não tenho, mais uma vez, que adotar a postura de santo. Ninguém é santo. Quem está aqui no mundo não é. Aí a gente colocou aqui a cortina do eu. É a conversa de Paulo aos Romanos, que ele fala, tem um livro de Emmanuel, que ele tem o título A Cortina do Eu. Então ele diz que ninguém vive só. A cortina do eu é porque às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente. Eu posso, eu faço, eu. E a gente esquece que sem o outro a gente não cresce. Que seríamos de nós se cada um vivesse num lugar sozinho? Você ia aprender o que com quem? Deus nos criou para viver em sociedade, para a gente aprender. As minhas dificuldades eu aprendo com outro que já tem facilidade naquela área e a gente vai trocando. Mas a gente, quando a gente é muito prepotente, a gente é muito orgulhoso, a gente adota aquela postura. Eu não quero saber de ninguém, ninguém tem nada com a minha vida, eu vivo só. Quem cuida de mim sou eu. A responsabilidade minha, comigo, é minha. O compromisso de crescer é meu, mas compartilhar é necessário. Se não fosse, Jesus não teria escolhido aqueles 12 e colocado à mesa. E tem uma outra coisa. A gente, quando escolhe, a gente quer escolher os melhores. Não, aqui vamos escolher os ricos, ou só as pessoas bem vestidas, ou só as pessoas bonitas, ou só as pessoas que trabalham. Jesus escolheu. Ele conhecia todos quando ele escolheu. Ele sabia que um ia trair, mas ele botou a mesa. Né? O outro ia negar, ele botou a mesa. Estava ali. Né? Todos, ele sabia que todos iam abandoná-lo, com exceção de João, né, que veio depois, mas ele conhecia todos. Mas ele colocou juntos os 12 para mostrar para a gente que a gente não tem que escolher. Claro que a gente tem que buscar a lei da afinidade, sim. Mas que afinidade é essa? É a afinidade do amor. Bem, eu não tenho muita simpatia, mas eu tenho que ter uma afinidade. Ele tem uma coisa boa que me atrai. Eu vou colocar aqui porque está junto comigo. Eu vou sentar com ele, vou ficar perto dele, porque alguma coisa tem. E Jesus, aqueles discípulos, eles se atritavam, eles brigavam. Jesus muitas vezes chamava: calma, Simão Pedro, calma, Pedro. Tiago. Bartolomeu disse que Bartolomeu era um dos discípulos mais tristes de Jesus, que chorava. E Jesus: por que chorar? E por aí ia, né? O evangelho todo assim. A gente não quiser conhecer as personalidades dos discípulos de Jesus, vai ver que em todos eles tem um pouco da nossa personalidade. Falível, capaz de erro. Hoje a gente olha como os apóstolos, mas se a gente voltar para olhar lá naquele momento com Jesus, eles erravam, eles falhavam, mas estavam ali. Foi Jesus que escolheu para ensinar para o mundo, que nós ensinarmos a fraternidade, que nós temos que aprender a conviver com a diferença, que ser diferente não é ser pior nem melhor. Ser diferente é diferente, só isso. É diferente de mim, mas às vezes até um diferente está melhor, não é isso? E vamos lá encerrando aí, né? E para finalizar, vamos guardar no nosso coração, na nossa memória, na nossa mente, essa imagem de Jesus, né? A gente está vendo ali a situação de Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, né? Todo mundo conhece essa passagem. Ele desce: Senhor. Aí Jesus: vem, eu vou, vem. E quando ele vai, como ele não tinha muita fé, ele começa a afundar.
Quantas vezes a gente quase que afunda, porque a nossa fé balança. De que forma que a gente afunda? Brigando, intolerante, chorando, implicando, né? Mas ele diz, Senhor, eu vou morrer afogado. E Jesus, homem de pouca fé, vem. E a gente toma essa lição. Quantas vezes estamos nessa condição de Simão? E Jesus está de mãos estendidas, dizer, coragem, sou eu, vem, segue. E a gente guarda no nosso coração. As passagens de Jesus são oportunamente, significativamente necessárias para a nossa evolução espiritual. Vem, segue-me. Que a gente busque a religião que a gente quiser, que se identificar, mas que seja seguir Jesus. Não tem mais espaço para viver no mundo sem Cristo. Quem vive no mundo sem Cristo reclama do mundo. A gente não pode reclamar do mundo. O mundo é o mundo. O mundo está de acordo com o homem. Que o mundo não somos nós. Se eu tenho raiva aqui dentro de casa, o outro tem raiva lá. Eu espanco a minha esposa, eu espanco meu marido, eu espanco meu filho, o outro está espancando na guerra lá. Tem diferença? Não. Amar ainda é a solução para a nossa paz. Coragem, sou eu. Vem, segue-me. Essa é a mensagem de Jesus de hoje. Que Jesus possa estar nos nossos corações e que a gente possa estar sempre lembrando desse convite de Jesus. Coragem, sou eu. Em qualquer situação, estou em perigo, estou triste, estou aborrecido, estou aborrecida, estou com raiva. Coragem, sou eu. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Obrigada a todos pela oportunidade.